Al-Nasla, uma pedra que é dividida ao meio por uma linha incrivelmente reta e lisa. Uau, parece que ela foi cortada ao meio por um laser muito poderoso. Mas acontece que Al-Nasla está ali há mais de 488 milhões de anos, milênios antes do laser sequer ter sido inventado. Então, como esse estranho fenômeno aconteceu? Será uma incrível façanha da engenharia antiga? Ou talvez uma nave extraterrestre tenha se perdido em sua viagem para Marte e acabou deixando isso para trás. Se você ficou intrigado para descobrir o que causou essa rachadura curiosa na rocha Al-Nasla, então prepare-se, porque iremos investigar algumas teorias que podem explicar o que está por trás desse acontecimento único, além de conhecer algumas formações rochosas que ninguém consegue explicar como aconteceram. A Al-Nasla tem 6 metros de altura por 9 metros de largura, e esse imenso pedregulho fica equilibrado em 2 pequenos pedestais de pedra. É uma coisa bem incrível de se olhar. É sério, como é que essa pedra imensa simplesmente não rola pro lado? Bom, acontece que, de fato, esses pedestais são a parte de baixo da mesma pedra, que foi escavada pelo vento e pela erosão da areia, enquanto a maior parte, em cima, não foi tão desgastada. Só que nada disso explica a desconcertante linha reta, que permite que uma fatia perfeita do azul do céu seja vista através da rocha. Para tentar explicar esse mistério, alguns observadores sugerem que isso é resultado de uma intervenção extraterrestre. Eles acreditam que um OVNI aterrissou no oásis Taima, onde a rocha está localizada, e cortou ela com um de seus grandes lasers espaciais. O que me parece meio difícil de acreditar, por uma série de motivos. Mas ok, vamos colocar nossos chapéus de alumínio por um momento e assumir que os aliens existem de verdade. Por que é que uma forma de vida extraterrestre iria viajar milhares de anos-luz pelo universo apenas para fazer um corte em uma pedra, bem no meio? Com certeza eles têm coisas muito mais importantes para fazer, já que eles são inteligentes o suficiente para conseguir viajar pelo espaço. Mas e se isso foi um acidente? Um tiro acidental com um canhão de energia, talvez? Ou então os aliens estavam se divertindo com algum jogo de tiro ao alvo e um deles acidentalmente cortou a rocha ao meio. E eles correram de volta para a aeronave e voaram para longe, antes que pudessem ser pegos. Essa teoria parece bem divertida, mas infelizmente parece mais um show de ficção do que um fato. Fora o corte preciso na pedra, não existe qualquer outra evidência de que os aliens tenham visitado a Terra. Ou pelo menos, é isso que as pessoas que não estão usando seus chapéus de alumínio acham. Mas quem é que realmente pode afirmar o que tem lá fora, no espaço? Teoria 2. Engenharia ancestral. Diversos petróglifos estão gravados na superfície da rocha de Al-Nasla, com esse desenho esculpido na face rochosa, que representa um homem e um cavalo muito alto, ou talvez seja apenas um homem muito baixinho. Acredita-se que o desenho tenha sido feito pelos Thamud, uma tribo árabe antiga que habitou a região mais de 2.800 anos atrás. Para que os antigos habitantes tenham desprendido tempo e esforço para cravar essa peça de arte na rocha, ela deve ter tido um significado muito importante para eles. Se esse é o caso, então, talvez, eles sejam os responsáveis por esse corte perfeito na rocha. Mas como é que eles poderiam fazer isso, se eles não tinham lasers de precisão disponíveis? Porque o primeiro laser só foi inventado em 1958, e sua criação só foi possível depois de um dos maiores gênios da humanidade, Albert Einstein, desenvolver as suas teorias sobre a energia luminosa no começo do século XX. Então, não parece muito possível que os Thamud tenham construído seu próprio laser. No entanto, tem uma coisa que existe desde muito antes do tempo dos Thamud, e que pode ser responsável por isso: a água. Por mais estranho que possa parecer, é possível que o povo Thamud tenha usado o poder da água para cortar a pedra. Ok, mas como que isso funciona? Com certeza a água só deixaria a rocha molhada, não é mesmo? Bom, uma propriedade fundamental da água é a densidade. A água é fluida, mas é realmente difícil de ser comprimida. Essa propriedade de água permite que sistemas hidráulicos sejam construídos para aplicar uma força capaz de quebrar pedras. Uma prensa hidráulica pode esmagar um martelo de aço sólido ou um pneu, como se eles fossem latinhas de alumínio baratas. Isso acontece por causa da lei de Pascal, que diz que quando uma força é aplicada em um fluido, como a água, em um container fechado, a pressão é distribuída igualmente por todo esse fluido. Então o sistema hidráulico funciona com base em um container cheio de água, com um pistão pequeno em uma das pontas e um pistão grande do outro lado, de acordo com as leis de Pascal, associado ao fato de que a pressão é igual à força dividida pela área sobre a qual essa força é aplicada. Se o pistão maior tiver uma área 10 vezes maior do que o pistão menor, a força aplicada sobre o pistão maior vai ser 10 vezes mais forte. Isso porque, para manter a pressão igual, conforme a área cresce, a força também é aumentada. Essa força aumentada pode ser usada anexando uma broca a outra extremidade, como aqui nesse separador hidráulico.
O separador opera a partir de uma lâmina central, que é pressionada pela prensa hidráulica, que faz com que as duas cunhas de aço nas laterais sejam forçadas para fora, rachando e cortando a rocha, criando linhas incrivelmente retas, como essa. Então, é possível que o povo Thamud tenha conseguido cortar a pedra, usando uma ferramenta parecida a um separador hidráulico. Ou talvez os Thamud tenham, como por um milagre, inventado a tecnologia laser. Mas tudo isso parece bem improvável, já que nenhuma evidência arqueológica pôde ser encontrada. Mesmo assim, talvez os nossos ancestrais fossem secretamente mais avançados tecnologicamente do que os livros de história nos contam. Mas espera aí, e se eles fossem os aliens? Acho que eu vou precisar de mais papel alumínio. Teoria 3. Gravado em pedra. Enquanto as duas teorias anteriores podem parecer divertidas, se eu fosse você, eu não mencionaria elas para aquele seu amigo geólogo. Isso porque a teoria dos geólogos, de como a rachadura de Al-Nasla aconteceu, está gravada na pedra. Literalmente. Alguns arqueólogos sugerem que a fissura foi resultado de um processo de desgaste por congelamento e degelo. Isso acontece quando uma das raríssimas chuvas que caem no deserto fica presa nas pequenas fendas da rocha e congelam quando a noite cai. Peraí, gelo? No deserto? Parece impossível, não é mesmo? Mas veja bem, apesar do deserto da Arábia ter temperaturas escaldantes durante o dia, com uma média de 38 graus Celsius, à noite a temperatura despenca para 4 graus Celsius negativos. Isso acontece porque a areia é péssima em reter o calor. Então, sem a luz do sol incidindo diretamente, todo o calor se dissipa no deserto durante a noite. Como consequência, os pequenos depósitos de água que foram coletados nas frestas da rocha se congelam e expandem, forçando as rachaduras da pedra a se alargarem e aprofundarem. Quando o sol volta, o gelo derrete e escorre ainda mais profundamente na rocha, onde a água volta a congelar e alargar a rocha na noite seguinte. Esse processo é repetido durante milhares de anos, até que a rocha finalmente quebra. Então é possível que esse fenômeno tenha sido a causa da divisão da rocha de Al-Nasla. No entanto, esse processo de desgaste normalmente deixa marcas mais irregulares do que a linha perfeitamente reta que divide a formação rochosa de Al-Nasla. Por isso, muitos geólogos argumentam que a linha absolutamente reta é resultado de uma fratura de junção. Uma junção é uma rachadura paralela, que se forma em uma pedra de uma dessas duas maneiras, com a pressão interna causada pela contração da pedra durante os invernos congelantes, ou a pressão externa à rocha, por chacoalhamento ou torção durante um terremoto. Nesse caso, a teoria diz que a rocha de Al-Nasla fica sobre uma linha de falha, e que os movimentos tectônicos do chão sob a pedra fizeram com que um lado ficasse um pouquinho mais baixo, e a tensão resultante na rocha finalmente fez com que ela se separasse em duas. Essa é a teoria mais amplamente suportada pelos cientistas mundo afora, e também é a teoria com mais evidências, já que é possível ver outra junção por aqui, paralela à divisão na rocha. E como você também pode ver, as duas metades da rocha estão em um ângulo um pouco estranho, uma em relação à outra, com o lado direito um pouquinho mais afundado do que o esquerdo. Então, se você perguntasse a um geólogo, a resposta para a rachadura incrivelmente reta de Al-Nasla estaria clara o tempo todo. Mas e você? Qual dessas teorias você acha que é a mais plausível? Você acha que Al-Nasla é uma prova de que os aliens existem? Ou você concorda com os geólogos? Se você acha que os geólogos estão certos, então curta o vídeo. Mas se você acha que foram os alienígenas, diz aí nos comentários abaixo. E se você tiver interesse em mais vídeos como esse, que tal apertar aquele botão para se inscrever? E aí, tudo feito? Maravilha! Agora vamos dar uma olhada em mais pedras estranhas. Death Valley. Death Valley, ou Vale da Morte, é um vale desértico afundado, no nordeste da Califórnia, e é um dos lugares mais quentes do planeta, com uma temperatura média de 50 graus Celsius. O lugar é dono do recorde de temperatura mais alta já registrada, com escaldantes 57 graus Celsius, em 1913. E seu nome Death Valley também faz sentido, com 41 fatalidades registradas entre 2010 e 2020. E se você pretende cruzar o deserto, é bom se manter hidratado, para não sucumbir a uma onda de calor. Mas com todos esses perigos óbvios, a última coisa que você espera é olhar para trás e descobrir que você está sendo perseguido por rochas. Será que o calor intenso está te causando alucinações? Na verdade, não. As rochas estão, de fato, se movendo por conta própria. Será que isso é obra dos fantasmas, daqueles que pereceram no Death Valley? Felizmente, não. E nem nada tão mórbido quanto isso. Na verdade, tudo se resume à boa e velha ciência das pedras, conhecidas como pedras deslizantes. Essas rochas deixam trilhos por onde passam, com mais de 460 metros de comprimento, ou 4 campos de futebol. Algumas pedras até parecem estar apostando corrida umas com as outras, já que elas seguem por trilhas muito parecidas.
Apesar desse estranho fenômeno geológico atrair os cientistas há muito tempo, só em 2014 eles foram capazes de retratar precisamente a ação das pedras, com o uso de fotografias em time-lapse. Eles descobriram que a chuva forma pequenas poças que congelam à noite, quando a temperatura do deserto cai. No início da manhã, a camada de gelo derrete e se parte, criando um caminho escorregadio, por onde as pedras deslizantes são impulsionadas por uma brisa suave. Normalmente, as pedras deslizantes seguem por uma trilha reta, mas às vezes, as rochas podem desviar em trilhas zigue-zague. Os cientistas descobriram que as pedras com a face inferior áspera tendem a deixar marcas retas, enquanto as pedras com a face inferior lisa serpenteiam pelo deserto. Mas eu com certeza fico satisfeito em saber que esse mistério foi solucionado. Eu acho que fantasmas de verdade em Death Valley seriam bem mais aterrorizantes do que isso. Cidade de Salt Bay. Se você for até a província de Denizli, no sudoeste da Turquia, é provável que os moradores locais recomendem que você visite um lugar chamado Pamukkale, que literalmente significa castelo de algodão. Mas esse não é um castelo feito com cotonetes de algodão, o algodão doce. Na verdade, é uma série de degraus brancos e planos, que parecem ter sido esculpidos em vidro. Você consegue adivinhar do que são feitos? Se você disse gelo, então pense mais uma vez, porque esses degraus fazem parte de uma fonte termal que acontece naturalmente. Existem 17 fontes termais nessa área, com temperaturas que variam de 35 graus, como num bom banho quente, até a temperatura de ebulição, a 100 graus Celsius. Escaldante. E ainda assim, é a presença das fontes termais que resultou nos mundialmente famosos terraços brancos de Pamukkale. A água das fontes termais é superaquecida no subsolo, pelo magma abaixo da crosta terrestre. A água então sobe através do leito rochoso e fica supersaturada com carbonato de cálcio. Quando a água rompe a superfície, o gás dióxido de carbono é liberado, deixando para trás um gel macio de carbonato de cálcio. Esse carbonato de cálcio endurece, cristalizando-se nos degraus de mármore travertino branco e cintilante como a neve, que são responsáveis pela fama de Pamukkale. Pelos padrões geológicos modernos, isso parece bastante óbvio, mas durante muito tempo, acreditou-se que as piscinas eram feitas da solidificação de algodão, que era um produto de exportação comum na região, que os gigantes deixaram expostos para secar. Eu não vou mentir, quando se trata de geologia, eu prefiro muito mais as teorias de gigantes do que as teorias alienígenas. Elas sempre são muito mais divertidas de se imaginar. O Senhor dos Tronos. A Nova Zelândia é famosa por ter sido a localização para a filmagem do Senhor dos Anéis, mas na praia de Koikoi você vai encontrar uma coisa que parece muito mais ter saído direto de Game of Thrones. Lá existe uma coleção de pedregulhos esféricos gigantes que ficam aninhados na areia e que são estranhamente parecidos com ovos de dragão. Mas pelo menos até onde eu saiba, nenhum lagarto voador gigante já nasceu de um deles, pelo menos ainda. Conhecidos como seixos de Moeraki, existem mais de 50 deles espalhados pela praia, variando entre 40 centímetros e 2 metros de diâmetro. E esse número só está aumentando, à medida que mais seixos em formato de ovo continuam a emergir do penhasco de argila negra, que vai sendo transformada em areia, à medida que o mar o corrói. Fotografias tiradas no final do século XIX mostram que haviam ainda mais seixos. No entanto, com o passar dos anos, eles foram sendo escavados e roubados por pessoas em busca de um souvenir. Os pedregulhos agora são protegidos por lei, prevenindo futuros furtos. Mas de onde que eles vêm? Eles nascem de dentro do penhasco? Bom, na verdade, é precisamente o contrário. Eles foram formados originalmente no oceano, há mais de 60 milhões de anos, e demoraram cerca de 4 milhões de anos até chegarem ao tamanho atual. Os seixos foram formados originalmente quando camadas de sedimento, formadas por fragmentos de conchas e material orgânico, se acumularam no leito do mar. A calcita mineral então se acumulou ao redor dessas pelotas de matéria orgânica e começaram a se transformar em seu formato esférico por milhões de anos, até formarem os seixos redondos. Algumas das camadas externas dos seixos acabam rachando, revelando os veios amarelos intensos dos cristais de calcita, mas a causa dessas rachaduras ainda é desconhecida. Alguns geólogos suspeitam que as pedras sofreram algum tipo de estresse durante o terremoto, enquanto outros afirmam que isso é o resultado da intensa contração das camadas externas dos seixos, que secaram muito rápido. Bom, enquanto os geólogos discutem o assunto, eu prefiro acreditar que alguns dragões realmente nasceram desses ovos, há centenas de anos atrás. George, o Curioso. Em outubro de 1941, o paraquedista profissional chamado George Hopkins decidiu exibir as suas habilidades para o mundo, ao pousar em um alvo realmente pequeno. Ele escolheu a Devil's Tower, um monumento rochoso que se eleva a incríveis 390 metros acima do rio Belfort, no estado americano de Wyoming. E sim, isso é mais alto do que a cobertura do Empire State Building.
Apesar do tamanho colossal da torre, que cobre mais de 545 hectares, o topo plano da estrutura é estreito e tem apenas 0,6 hectares, ou aproximadamente o tamanho de um campo de futebol. Mas parece que George estava afim de um desafio. Então, ele pulou de um avião e botou suas habilidades em jogo. E ele até conseguiu aterrissar com sucesso, mas os quase 400 metros de corda que foram jogados do avião para ajudar em sua descida caíram pela lateral da montanha, deixando George preso no topo da pedra. E ela é tão alta que George passou 7 dias inteiros preso no topo da Devil's Tower antes de ser resgatado, dando a ele bastante tempo para pensar sobre como esse estranho monumento se formou. A Devil's Tower é um resultado de uma intrusão vulcânica, onde o magma borbulhante atravessa as camadas de rochas sedimentares, mas não rompe a superfície. O magma esfria no subsolo, formando essas colunas hexagonais singulares de rocha ígnea. Essa união em colunas é o resultado da fissura da rocha ao se contrair para o estado sólido a partir do magma derretido. Milhares de anos de erosão desgastaram a rocha sedimentar acima, revelando a Devil's Tower. Antes de a pesquisa geológica moderna revelar esse segredo, as tribos indígenas acreditavam que as colunas da Devil's Tower eram o resultado das garras de um urso do tamanho do King Kong, raspando bem do lado da montanha. Felizmente para George, esse urso gigante na verdade é um mito. Caso contrário, sua proeza teria sido bem mais arriscada. Sauna de cristal. Quase todos os minerais do mundo podem ser encontrados na forma cristalina, produzindo uma variedade de cores maravilhosas. Geralmente eles se formam no subsolo, onde as temperaturas e pressões corretas são facilmente encontradas. No entanto, eles também precisam de espaço para crescer, e é bastante apertado no subsolo, de modo que apenas pequenos cristais são capazes de se formar. Mas e se houvesse uma grande caverna vazia com condições perfeitas, onde os cristais pudessem continuar crescendo, e crescendo, e crescendo? Bom, foi precisamente isso que aconteceu na Caverna de Cristais, adequadamente chamada de Cave of Crystals, sob a Serra de Naica, em Chihuahua, no México. Essa câmara escondida está localizada a 300 metros de profundidade, e é simplesmente o sonho de qualquer geólogo. Ela está repleta de cristais de tamanho de troncos, medindo entre 6 e 11 metros de comprimento. Na sua maior extensão, eles têm o mesmo comprimento de um poste telefônico, e com diâmetros superiores a 90 centímetros, esses cristais são alguns dos maiores já encontrados. Esses cristais começaram a se formar há mais de 26 milhões de anos, e levaram de 500 mil a 900 mil anos para crescerem até o tamanho que tem hoje. Esse processo começou quando a água subterrânea penetrou na caverna, através de uma abertura em uma câmara de magma, com a água infiltrada sendo saturada com um mineral chamado anidrita. O magma embaixo da caverna de cristal manteve a temperatura interna extremamente quente, mas quando a temperatura baixou um pouco abaixo de 58 graus Celsius, a anidrita começou a se decompor em cálcio e sulfato. Esses minerais então começaram a se recristalizar em uma forma cristalina de gipsita, conhecida como selenita. Quando a temperatura estabilizou e com um suprimento constante de água rica em minerais, os cristais continuaram a crescer, até formar as enormes lanças cristalinas brancas que vemos hoje. Embora esse ambiente possa ser perfeito para cristais de selenita, ele é mortal para os humanos. Sem proteção adequada, os pesquisadores só conseguem permanecer ali por 10 minutos. Para começar, a temperatura interna da caverna é de 58 graus Celsius, e significa que os pesquisadores estão constantemente em risco de superaquecimento. Não apenas isso, mas a umidade na caverna varia entre 90% e 99%, levando em conta que nossos corpos funcionam com uma temperatura mais baixa, de 37 graus. Isso significa que a água que está no ar úmido se condensa dentro de nossos pulmões. Portanto, nessa caverna, você poderia literalmente se afogar em terra seca. Portanto, os geólogos que entram na gruta de cristal têm que usar trajes de proteção para resfriamento, e mesmo assim, eles só podem permanecer até 1 hora, no máximo, dentro da caverna. A única pessoa que poderia sobreviver mais tempo nessas condições é o Super-Homem. Não é à toa que ele chamou a sua caverna de cristal de Fortaleza da Solidão. Ninguém mais poderia sobreviver a um ambiente tão inóspito. Olho da Terra. O deserto do Saara é um dos lugares mais hostis do mundo, com temperaturas que excedem 40 graus durante os meses mais quentes do ano. Além dos camelos, a maioria das pessoas quer passar o mínimo de tempo possível por lá. E sem ninguém ansioso para investigar o deserto, não é surpresa que uma das maravilhas geológicas mais incríveis do mundo tenha ficado escondida por séculos. Só em 1965, quando os astronautas estavam orbitando a Terra, é que eles viram algo enorme à espreita nesse deserto estéril. Era a estrutura de Richat, também conhecida como o Olho do Saara, graças aos seus enormes círculos concêntricos que a fazem parecer, de forma assustadora, com o olho de um gigante a espreitar para fora do deserto. Enquanto o anel central da estrutura se estende por apenas 20 metros de diâmetro, o olho inteiro se estende por mais de 40 quilômetros de diâmetro.
É tão grande que ao nível do solo não parece grande coisa, e o efeito total do olho só pode ser realmente visto quando é observado do alto. Não é surpresa que tenha demorado tanto tempo para ser descoberto. Embora a teoria inicial fosse de que essa cratera poderia ter sido criada pelo impacto de um meteoro maciço, sua estrutura circular incrível incitou muitos conspiradores a acreditarem que esse era na verdade o antigo local da famosa cidade submersa de Atlântida. Ok, parece loucura, mas é muito similar com o relato de Atlântida, descrito pelo grande filósofo Platão, há cerca de 2.500 anos, mais especificamente os anéis ao redor de cada nível da cidade. E sua proximidade com o oceano indica que ela pode ter sido submersa em algum ponto da história. Mas eu sinto muito em estragar a festa de Platão. Essa estrutura elíptica nem sempre foi assim. Na verdade, há mais de 600 milhões de anos atrás, a área era uma cúpula gigantesca que se erguia do chão. A paisagem ao redor era uma região exuberante, abundante em rios e lagos, um imenso contraste com o deserto seco que é hoje em dia. A cúpula foi formada quando camadas de arenito foram empurradas para cima pela atividade vulcânica, e camadas de rocha ígnea se formaram em sua superfície devido ao depósito de lava. Então, há pouco mais de 100 milhões de anos, essa cúpula vulcânica explodiu de forma violenta. Como resultado, a cúpula colapsou sobre si mesma, enquanto a erosão causada pela água dos rios que corriam através da paisagem começou a corroer a rocha. No entanto, as camadas de arenito e rocha vulcânica corroeram a ritmos diferentes, resultando nesse efeito de anel. Bom, parece que não tem nenhuma cidade afundada por aqui, apenas os sonhos dos teóricos de conspiração enterrados. Pedra flutuante. Mawlynnong é uma pequena vila no oeste de Khasi Hills, no nordeste da Índia. É um pequeno vilarejo encantador, e foi até mesmo eleito o lugar mais limpo da Ásia. Mas Mawlynnong não é apenas o berço de uma limpeza extraordinária. Na periferia da aldeia, uma maravilha geológica aguarda, um pedregulho pairando no meio do ar. Essa rocha gigante desafia a força da gravidade. Mas como que isso é possível? Bom, esse estranho fenômeno foi alcançado através do poder incomparável do Photoshop. É isso mesmo. Imagens virais da rocha, assim, são uma completa farsa. Na verdade, esse enorme rochedo se equilibra sobre uma pedra menor, que foi removida de cena com uma ajudinha da tecnologia. Ok, isso é no mínimo decepcionante. Contudo, ainda existe um estranho mistério por trás dessa rocha. Protegida por uma grade de metal, a grande rocha está equilibrada nesse local há milhares de anos. Inúmeros ciclones e tufões torrenciais varreram essa área, mas nenhum conseguiu derrubá-la. E para começar, ninguém sabe por que esse monumento rochoso foi construído. Os historiadores locais sugerem que ele foi usado como um antigo santuário das tribos Khasi, antes da introdução do cristianismo. Mas os anciãos da aldeia dizem que a rocha era um altar para sacrifícios humanos, realizados há mais de 1000 anos para agradar os deuses. Até hoje, a misteriosa origem do monumento de Mawlynnong continua sem resposta. Tudo o que sabemos agora é que os milagres do mundo são mais bem executados pelo Photoshop. Pista de skate natural. No sul do Arizona, ao longo da ravina de Coyote Buttes, existe uma série de rochas onduladas, onde a natureza parece ter criado a pista de skate perfeita. Simplesmente conhecido como The Wave, esse marco geológico é feito de rochas vermelhas esculpidas, que se formaram na Era Jurássica, há mais de 190 milhões de anos. As dunas do deserto foram compactadas e gradualmente solidificadas em arenito rajado. A maior bacia tem 19 metros de largura, 36 de comprimento, e poderia suportar 7 half-pipes dispostos lado a lado dentro dela. Mas infelizmente, esse não é um lugar onde é possível dar alguns saltos, ou como quer que os skatistas chamem as manobras, porque a estrutura é realmente delicada. A natureza macia dessa rocha de arenito também é a causa de sua estrutura inclinada singular, porque as camadas de arenito foram esculpidas pelo vento lento e pela erosão causada pela chuva. As ondulações se formaram nas laterais do arenito, já que diferentes faixas da rocha sofreram erosão em ritmos diferentes. Para preservar essa estrutura, o número de visitantes é limitado, com um sorteio que apenas permite o acesso a 16 pessoas por dia para caminhar até esse marco incrível. Se ao menos eles pudessem fazer umas rampas de madeira sobre as pedras, para que alguns skatistas pudessem desfrutar de tudo isso de verdade.